Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo daquela série falando do Alcorão e as mulheres, ou Islã e as mulheres. Lembrando ao espectador que nós temos uma conclusão de curso, um TCC, que eu fiz uma pós-graduação em cultura teológica, aonde eu trabalhei essa questão da misoginia no Islã. Tá aí o link, se você quiser acessar. O canal do CACP está lá, você pode ver com os seus próprios olhos, ler o meu trabalho. Inclusive foi muito interessante porque uma das doutoras que estavam na banca, inclusive ela não é brasileira, acho que ela é espanhola ou italiana, mas é casada com um brasileiro. E a filha dela estava terminando o direito e pensando em uma especialização. Neste interim chegou lá o meu TCC. Chegou lá o meu trabalho de monografia. Quando ela olhou e leu, ela disse para a mãe dela: "Nossa mãe, já sei o que eu vou fazer. Vou estudar direito internacional justamente na questão da mulher, por causa da minha monografia ou do meu TCC." Eu achei muito bacana, a doutora me contou essa experiência, doutora Blanca, e foi muito edificante para mim saber que o meu trabalho, a minha pesquisa nos livros da Ian Hirsi ali, inspirou uma jovem advogada a estudar direito internacional com um viés na mulher. Porque realmente, você vai ver hoje aqui, eu vou te mostrar, o Islã desvaloriza a mulher. A mulher é um sub-humano dentro da cultura islâmica. E eu quero dizer para você que essas muçulmanas aqui ocidentais, que fazem videozinho e se mostram valorizadas e tudo, é conversa fiada. Não está dentro da doutrina deles. Isso não é verdadeiro, não está dentro do que diz o Alcorão. Falando em Alcorão, rapidamente aqui, antes da gente entrar no assunto, está aqui. Tem mais ali, mas só para mostrar para você. Aqui está 4 traduções do Alcorão, que eu uso, 4 traduções. Eu tenho aqui o Alcorão, que para os muçulmanos eu nem poderia pegar ou tocar nele, em árabe. Se você olhar aqui, está o Alcorão em árabe. Eu sou amante da cultura árabe, gostaria, se estivesse aqui na minha cidade, de estudar o árabe, de aprender a escrita. É um desejo, mas quem mora no interior de São Paulo é muito restringido pelas circunstâncias locais. Então, nós não temos aqui como aprender facilmente árabe. Quem mora em São Paulo vai até uma mesquita, tem lá os cursos que eles dão de árabe, é fácil aprender. Mas eu que moro aqui no interior fica difícil. Mas está aqui o Alcorão em árabe, usado nas mesquitas, porque na cabeça do muçulmano, o Alcorão traduzido, ele só serve de referência. Porque todo muçulmano tem que ler o árabe. Eles entendem que Deus fala árabe, que é a língua de Deus. Então, qualquer outra língua, a tradução é uma diminuição do que está escrito no Alcorão. Tá certo? Só para você saber. Outra coisa, o muçulmano também acha que existe 2 tipos de islâmicos, o de primeira linha e o de segunda linha. O de primeira linha são os árabes, convertidos ao Islã. E o de segunda linha são os não árabes. Eu tenho aqui 3 Alcorão, o que eu mais uso, porque foi o primeiro que eu acabei lendo, li inteiro, cataloguei, é a do Mansur Shalita. Tá aqui, ó, tá? Do Mansur Shalita, que ele escreveu vários livros de romance árabe, escreveu um sobre o profeta, então foi este o primeiro que eu li. Então, a minha afinidade é mais com essa tradução, por causa do meu primeiro contato com este Alcorão. Eu ganhei esse aqui, da Sociedade Islâmica, Nobre Alcorão, Dr. Helmi Nars. Tá aqui, ó, Nobre Alcorão. Isso aqui eu ganhei da mesquita lá em Santos. Eles me deram de presente. Me trataram muito bem, nós fizemos algumas entrevistas lá com o pessoal, foram muito educados conosco. Inclusive,
É uma mesquita bem ecumênica que tem lá em Santos. E um dos mais respeitados em língua portuguesa, por vários motivos, porque tem comentários e tudo mais, é o Alcorão do Dr. Salmir El-Haik. Está aqui. É um Alcorão muito respeitado entre os muçulmanos. E eu queria dizer, se algum muçulmano vier assistir o meu vídeo, que eu amo vocês. Amo a cultura, amo o povo, tá certo? Agora, apesar disso, eu jamais vou deixar de fazer as críticas. Se você olhar aqui o meu canal, meu amigo muçulmano, eu critico os cristãos de todas as facções, quando eu entendo que não está correto, de acordo com a palavra de Deus. Costumes sociais, eu faço críticas. Então, o grande problema de vocês é que vocês não são acostumados com a democracia. Não são acostumados com a tese, a antítese e uma conclusão livre. Vocês vivem num mundo escravizado pela ideologia, aonde vocês não podem pensar. Eu discordo. É só ler os livros Entre os Fiéis e Além da Fé, Dr. Naipaul, Prêmio Nobel de Literatura. Só pega estes livros, está aqui na minha biblioteca, e leia. É da editora Cia das Letras. Está lá o que eu estou falando. Não estou inventando nada. Vocês vivem numa bolha. Vocês não dão liberdade para as pessoas pensarem. A religião de vocês é escravizadora. Palavras de Ernst Lee. Vocês fazem das pessoas acéfalas. Pessoas que não pensam, que não racionalizam, que engolem tudo sem crítica, sem ponderação. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos aqui do Alcorão sobre a mulher e do Hadith, que é um absurdo, é uma insanidade. E eu me lembro que eu estava aqui na minha cidade fazendo algumas visitas para um muçulmano, que era meu amigo, foi meu amigo até enquanto esteve aqui, depois foi embora, não me deu contato, e seu Nassib chamava-se. E o seu Nassib, quando eu mostrava certas coisas para ele, ele nunca negou. É isso mesmo, ele falava. É isso mesmo. Então, assim, vocês precisam acordar para a vida. Vocês precisam ponderar. Aí depois vem me processando, querendo me prender, porque eu estou dando a minha opinião, pautado em pessoas elibadas e estribadas que viveram lá no meio de vocês, fizeram pesquisas técnicas. Por exemplo, a Ernst Lee é uma somaliana, morou na Somália quase toda a sua juventude e mocidade, e muçulmana, era praticante, até que saiu desse marasmo religioso e não quis mais saber. E ela escreveu sobre o assunto, ela não sabe do que está falando. Dr. Naipaul não sabe o que está falando, Prêmio Nobel de Literatura. E entre outros que eu tenho aqui. Então, gente, fique ligado, já eu volto para a gente comentar um pouquinho sobre esta problemática da mulher no Islã. Mas antes, rapidamente, nossos recados. Todo final de mês, no dia 30, nós fazemos sorteios aqui de materiais apologéticos. Geralmente sorteamos a Bíblia Apologética com Apócrifos, do Instituto Cristão de Pesquisas. É uma Bíblia muito útil, na qual nós tivemos o privilégio de participar também do trabalho editorial. Então vai lá, se inscreva na plataforma do Apoie-se, que assim você participará do sorteio e será aqui o nosso parceiro nesta luta para levar a verdade aos perdidos do mundo sectário. Outra coisa importante é o nosso aplicativo, onde você terá acesso a mais de 40 mil artigos apologéticos da plataforma do nosso site. Então, baixe, instale e tenha na palma da sua mão o maior número de informações apologéticas possível e disponível. E se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. Bem, vamos lá. Olha aí, eu vou ler para você um texto do Alcorão, que está no capítulo que eles chamam de Surata 228. Presta atenção o que diz o Alcorão. Embora os homens tenham um grau sobre elas. Uma coisa que eu disse aqui, eu acho que eu comentei no outro vídeo, em países muçulmanos,
você vai encontrar quase zero de estupro. E você fala, como é que isso é possível? É a segurança que é boa? São as leis que são rígidas? Não, é que a mulher que foi ou é estuprada, se ela estiver sozinha e ela denunciar o estuprador, quem morre é ela. Porque ela não pode sair sozinha na rua, tem que levar um marido ou um filho mais velho. Aí sim, se o estuprador pegar ela junto com o filho ou com o marido e fizer a maldade e o marido testemunhar, então o estuprador é preso e morto. Olha só o absurdo. Caso contrário, quem morre é a mulher. Se ela fala, olha, eu tô aqui machucada, me pegaram na rua, me estupraram, ela que é executada. Então é muito baixo o índice de estupros em países muçulmanos por causa dessa obtusidade, dessa ignorância que existe na cultura. Olha o que diz o Hadith, que são os ditos e feitos do profeta, são as tradições. Diz o seguinte, o profeta disse, eu olhei para o paraíso, presta atenção nisso, eu olhei para o paraíso e encontrei pessoas pobres compondo a maioria dos habitantes. E então eu olhei para o inferno e vi que a maioria dos habitantes eram mulheres. Olha a mente pervertida de quem escreveu isso. Se é que foi o Maomé, né? Está dizendo aqui que foi. Ele olha o profeta do Islã, ele olha para o céu e vê que a maior parte das pessoas que estavam lá eram pessoas pobres. Compunha a maioria dos que estavam naquele lugar de alegria e felicidade. Quando ele olha para o inferno, ele vê o quê? Que a maioria das pessoas que estão no inferno são mulheres. Vocês estão entendendo a questão? Isso é misoginia na veia, gente. Isso é preconceito na veia. Não tem explicação para isso, não. Olha aí, Surata 4:11. Dai ao varão a parte de 2 filhas. Então veja que o muçulmano, na hora de fazer a partilha da herança, a mulher recebe 50% a menos. O autor até aqui comenta, os muçulmanos não têm como negarem. Ou aceitam o Alcorão e admitem que a mulher é inferior ao homem, ou aceitam que isso é uma injustiça e que sua religião cometeu e comete uma tirania histórica ao negar às mulheres um direito certo e basilar, que é o direito à herança. Elas não têm como os homens. O homem tem que receber a porção dobrada em relação às mulheres. Alguém poderia dizer, não, pastor, mas foi com relação no passado, numa outra época. Poderíamos até tentar contextualizar historicamente isso, mas não, isso vale até hoje. Esse é o problema. Se eles olhassem para o passado, tivesse uma contemporização preterista do texto, sem nenhum problema. Isso é naquele contexto, naquele tempo, hoje não é mais assim. Não, mas eles aplicam isso hoje. Então, olha a questão. Aí, eu tinha dito aqui agora há pouco, né, sobre o testemunho. Tá aí, onde está o texto? Surata 2:282. É preciso chamar 2 testemunhas masculinas, ou na falta, um homem e 2 mulheres. Por quê? Porque o testemunho de um homem vale o dobro. Ou o homem tem mais credibilidade do que uma mulher. Então, se uma mulher falar uma coisa e o homem falar outra, aquilo ali vai ficar do lado do homem, aquela questão. Porque a palavra do homem é que vale. Se a mulher falar é branco e o homem falar é preto, prevalece a palavra do homem. A não ser que tenha 2 mulheres falando é branco. Então, aí, nesse caso, o homem fica como mentiroso. Se tiver dentro do contexto 2 mulheres. Se não tiver, já era. Olha o que diz o Hadith. Não é que o testemunho de uma mulher equivale à metade de um homem? É uma pergunta. As mulheres disseram sim. E ele disse, isso é por causa da deficiência da mente feminina. O Hadith, ou a tradição muçulmana, deixa claro que o testemunho da mulher tem 50% a menos de credibilidade em relação ao homem, porque, segundo o Hadith, ela é deficiente mental.
Se isso não for misoginia, eu não sei o que é misoginia, certo? Então, eu vou continuar, não quero prolongar demais hoje. Eu tenho ainda mais uns 8 PowerPoints para ler com você, para mostrar os absurdos, explicitar os absurdos que o Alcorão e os hadiths falam das mulheres. Então, não perca a nossa série, aonde nós estamos denunciando esse tendão de Aquiles na cultura muçulmana, que são as mulheres. Então, fique ligado, não perca o último vídeo, próxima aula eu volto para encerrar esse nosso bate-papo do Islã, ou a cultura islâmica, e a inferiorização ou a misoginia em detrimento às mulheres, tá bom? Divulgue o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um grande abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.